todos, por algum tempo fui vigilante em um cemitério da minha cidade. Era uma época difícil para mim e eu precisava urgentemente de um emprego. Um amigo me conseguiu esse trabalho, pois ele também trabalhava como vigia e precisava de mais uma pessoa, já que o local era muito grande e não era suficiente com apenas um guarda. Tínhamos que vigiar bem aquele lugar, pois às vezes gangues entravam lá para fumar substâncias ilegais. Então precisávamos reforçar a segurança. Confesso que não era algo que me emocionava, na verdade me deixava bastante nervoso ter que estar lá sozinho durante as noites. Mas como disse, a necessidade me levou a aceitar o trabalho. Certa tarde, houve o funeral de uma senhora rica, e eu tinha que estar lá junto com outros funcionários do cemitério para vigiar o local e também ajudar a carregar o caixão. Lembro-me que era uma tarde muito fria e chuvosa. O dia estava nublado, o que tornava aquele lugar ainda mais deprimente. Enquanto o funeral estava acontecendo, eu e meu colega estávamos em nosso posto de trabalho ao lado, quando de repente vi algo caminhando entre as sepulturas, atrás de onde estava o caixão. No início pensei que fosse um dos convidados do funeral, pois estava vestido todo de preto, mas não fazia sentido ele se afastar do local do enterro. Decidi ir até lá para ver quem era. Afinal, aquela hora não era permitida a entrada de mais ninguém além das pessoas do velório, pois o cemitério fecharia assim que todos saíssem. Quando me aproximei, vi algo que jamais esquecerei. Era como uma silhueta de algo que tinha asas. Não sei como explicar ou descrever direito. Parecia um anjo com asas negras, completamente vestido de preto. O estranho é que não deixava pegadas na lama. Voltei ao meu posto e queria que o funeral acabasse logo para poder contar ao meu colega. Quando finalmente íamos enterrar o caixão, eu vi novamente aquela figura observando-o de longe. Parecia flutuar, e parecia que eu era o único que podia vê-lo. Até que uma menina de uns 2 anos começou a apontar e tentar falar com sua mãe, indicando o lugar onde aquilo estava. A mãe dizia para ela ficar quieta, mas a menina continuava falando e apontando. A mãe teve que pegá-la no colo e afastá-la, pois ela estava ficando muito agitada. Meus colegas e eu continuamos com o enterro e aquela figura ou anjo negro não estava mais lá. Depois disso, as pessoas foram embora e o cemitério ficou vazio. A noite chegou e eu tive que fazer minhas rondas, mas estava muito assustado. Sentia arrepios a cada momento e não conseguia parar de pensar no que tinha visto. Sempre soube que era sensível a essas coisas, pois ao longo da minha vida já vivenciei várias experiências paranormais. Mas aquilo me deixou aterrorizado, pois nunca soube por que aquele anjo negro apareceu naquele dia específico. Talvez ele estivesse ali para levar a senhora que estava sendo enterrada naquele momento. Foi sem dúvida uma experiência muito perturbadora. Sou Miguel e sou do interior. Trabalhei há alguns anos em um cemitério privado da minha cidade. Um local frequentado por pessoas ricas. Eu era o vigia e posso afirmar com certeza que muitas coisas acontecem naqueles lugares durante a noite e também durante o dia. É óbvio que há muitas energias naqueles locais, muitas pessoas descansando ali ou que não podem descansar. Essa é apenas uma das várias histórias que tenho para contar. Desde o primeiro dia em que entrei naquele lugar, meus colegas me contaram que havia uma sepultura no lado norte do cemitério, que era como um pequeno mausoléu em forma de casinha. Lá descansavam os corpos de 2 meninas gêmeas. À noite, muitas vezes,
Eles viam pessoas espiando de dentro do mausoléu, mas os outros vigias já estavam acostumados com isso e nunca iam verificar. Simplesmente ignoravam e continuavam suas rondas. No começo não acreditei neles, pois eu já tinha a mentalidade de não me envolver em histórias de fantasmas ou me deixar sugestionar, pois não queria que aquilo se tornasse uma tortura para trabalhar naquele lugar. Agradeci por me contarem, mas não disse mais nada a eles. Chegou a noite e o cemitério fechou. Eu tinha que dar pelo menos 3 voltas durante a noite na área que me foi atribuída para cuidar. Por volta das 12 horas, comecei a caminhar com minha lanterna para verificar se tudo estava em ordem. Eu nem sabia exatamente qual era a sepultura sobre a qual meus colegas haviam me falado, pois havia muitas tumbas dentro de mausoléus. Mas não foi difícil de reconhecer. Ao passar por um deles, vi de relance alguém olhando pela janela. Deveria ser alguém muito pequeno, pois só conseguia ver seus olhos e a testa. Por instinto, virei imediatamente a lanterna para o local. Quando apontei a lanterna, não havia mais ninguém na janela. Decidi não me aproximar e apenas continuei caminhando, mas voltei a olhar e desta vez vi claramente 2 pessoas me observando daquela janela. Seus olhos brilhavam tanto que parecia muito sombrio. Continuei minha caminhada sem olhar novamente. Sempre fui muito respeitoso com os falecidos, então não quis correr ou fazer algo do tipo. Apenas fingi que nada aconteceu. Todas as noites eram iguais. Sempre que eu fazia minhas rondas, aquelas meninas espiavam. Parecia que se sentiam sozinhas e gostavam de ver alguém por ali. Um dia, após muito tempo, eu as vi pela primeira vez. Seus pais foram visitá-las, levaram flores e pelúcias, e ficaram quase o dia todo no mausoléu. Aquela noite, quando fiz minhas rondas, as meninas não apareceram. Meu colega me disse que talvez o que elas queriam era que seus pais fossem visitá-las, e que desde que foram enterradas, esta era a primeira vez que seus pais tiveram coragem de ir até lá. Talvez por isso, sempre que eu ou algum colega passava pela região à noite, elas se aproximavam para ver se eram seus pais, finalmente podendo descansar em paz. Eu me dediquei por um tempo a vigiar um cemitério durante as noites. O lugar era muito grande e geralmente enterravam apenas pessoas ricas lá. Eu e outro colega éramos os vigias do local. Eu já trabalhava lá há algum tempo e, apesar de ser um lugar deprimente e assustador para alguns, eu não tinha medo. Via aquilo apenas como meu local de trabalho. Meu colega costumava contar várias histórias estranhas que lhe aconteceram ao longo do tempo, mas eu as ouvia com ceticismo, achando que eram apenas histórias divertidas. No entanto, uma noite, tudo mudou. Estávamos sentados no nosso posto, conversando tranquilamente, quando de repente ouvimos ruídos vindos das profundezas do cemitério. Era um lugar muito grande, então demoramos um pouco para chegar até o local dos ruídos. Quando finalmente chegamos perto, vimos 3 homens com pás cavando uma das sepulturas. Nem todas as sepulturas tinham cimento na parte de cima, e aquela parecia ter sido enterrada recentemente, de acordo com meu colega. Nos aproximamos deles com a lanterna e pedimos que parassem ou chamaríamos a polícia. Mas, para nossa surpresa, os homens estavam armados. Um deles se aproximou apontando a arma para nós, ordenando que nos sentássemos e entregássemos nossos rádios e celulares. Não tivemos escolha senão obedecer. Enquanto eles continuavam cavando sem parar, meu colega perguntou o que eles pretendiam fazer, mas foi silenciado com grosserias e ameaças. Eles estavam falando sobre uma senhora rica que haviam enterrado ali recentemente e como dividiriam o dinheiro que tirassem dela.
Eu estava tenso e assustado, pois nunca havia passado por uma situação tão perigosa. Finalmente eles chegaram ao caixão e o abriram. O cheiro era insuportável, e vimos que era uma senhora idosa com muitas joias valiosas. Os homens começaram a pegar todas as joias, tanto as que ela usava quanto as que tinham sido colocadas no caixão por seus familiares. Depois de saquearem tudo, nos ameaçaram e nos obrigaram a enterrar a senhora novamente. Estávamos apavorados e tensos com a situação. Enterramos a senhora novamente e ficamos pensando no que fazer. Eu não queria dizer nada, pois temia não só por minha vida, mas também pela vida da minha família. Esses homens eram criminosos perigosos. Meu colega, no entanto, achava que, se não denunciássemos, eles nos culpariam e iríamos para a prisão. Depois de muita discussão, ele me convenceu a não contar nada a ninguém. Dias se passaram e continuamos trabalhando no cemitério durante as noites. Meu colega fazia suas rondas pela metade do cemitério que lhe cabia, enquanto eu fazia o mesmo pela outra metade. Certo dia, meu colega voltou correndo com o rosto pálido e cheio de medo. Ele me disse que viu a senhora novamente. Perguntei a quem ele se referia e ele respondeu que era a senhora que os homens tinham roubado. Eu não acreditava nele, achava que era apenas trauma, mas ele parecia aterrorizado. Ele me contou que a viu caminhando de costas para a sepultura, quase conseguindo vê-lo. Eu o acusei de imaginar coisas, mas ele estava tão apavorado que saiu correndo do local. Naquela noite, enquanto estava no trabalho, liguei para ele para perguntar como ele estava e se já havia pedido demissão. Antes de responder, ele me perguntou se eu havia visto as notícias do dia. Eu disse que não e perguntei por que ele estava falando sobre isso. Então ele disse que eu deveria procurar na internet. Para minha surpresa, os 3 homens que haviam roubado as joias da senhora estavam mortos. Cada um deles foi encontrado em sua casa, morto em circunstâncias desconhecidas. A polícia os relacionou como criminosos fugitivos que já haviam cometido vários roubos, mas não conseguiam encontrá-los. Fiquei em silêncio, tentando assimilar a informação, quando meu colega do outro lado do telefone disse: "Foi ela, foi aquela senhora. Ela saiu do cemitério naquela noite para se vingar deles. Eu te disse que a tinha visto." Fiquei chocado e comecei a acreditar em tudo o que meu colega tinha me dito. Depois disso, fiquei muito assustado para voltar ao trabalho e verificar a sepultura da senhora, então decidi não ir. Tenho certeza de que as joias estavam lá novamente. Minha conclusão é que algumas pessoas são tão materialistas e apegadas às suas posses que são capazes de tudo, mesmo após a morte. Eu trabalhei cuidando de um cemitério muito antigo na minha cidade, um dos mais antigos do Brasil, pois já tem centenas de anos. O local está um pouco negligenciado, como era de se esperar. E as sepulturas são muito antigas, o que torna o ambiente bastante sombrio. Também existem algumas criptas onde várias pessoas foram enterradas há séculos. Elas nunca são abertas, pois não há mais espaço disponível para novos corpos. Coisas muito estranhas aconteciam lá. Em uma das minhas primeiras noites como vigia, eu estava caminhando pelo cemitério quando de repente ouvi vozes, como se pessoas estivessem conversando. Pensei que alguém tivesse entrado, pois a pessoa que me contratou disse que às vezes adolescentes gostavam de invadir o local à noite para gravar vídeos ou apenas para beber e fumar. Então, imaginei que fossem esses jovens que tinham entrado no cemitério.
Segui os murmúrios, mas não vi ninguém lá. O lugar estava completamente deserto. Conforme me aproximava, os sons ficavam mais altos, mas não consegui ver ninguém. Meu coração começou a bater forte, pois aquelas criptas estavam trancadas e apenas os proprietários tinham as chaves. Eu me aproximei cada vez mais e os ruídos ficaram mais intensos. Eram como vozes ou sussurros. Preferi recuar e sair dali, continuando a vigiar a área. Para ser honesto, eu tinha certeza de que aquilo que ouvi eram psicofonias. Eu acredito muito nisso e não eram vozes de pessoas vivas. Dentro de alguns dias, quando encontrei os proprietários, relatei o que ouvi vindo da cripta durante a noite, pedindo instruções. Afinal, eu não podia fazer nada sem as chaves. Porém, o senhor apenas disse: "Não se preocupe, não é ninguém. Ignore e continue seu trabalho." Aquilo me deixou mais nervoso em vez de me tranquilizar. Mas eu não desisti e continuei trabalhando lá por um tempo. Não era todas as noites que eu ouvia as psicofonias. Com o tempo percebi que elas só aconteciam quando havia algum enterro no cemitério, como se estivessem dando as boas-vindas. Não sei. Foi a única explicação que me ocorreu. Nunca me acostumei a ouvir aquelas vozes de pessoas que já se foram.